Olá, irmãos, boa noite a todos. Deus abençoe vocês. É muito bom poder estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus, é um privilégio. E muito obrigado pelos inscritos do canal. Sempre não me esqueço de agradecer, tá? Esse canal ele só pode crescer com a ajuda de vocês, irmãos. É assim, Deus nos ajuda, mas a gente precisa se ajudar também. E aí vocês estão nos ajudando a fazer com que esse canal avance, cresça. Então, muito obrigado. Para aqueles que não se inscreveram ainda, basta você clicar, entrar no YouTube e clicar no nome, digitar o nome Missionário Ricardo Lins, clicar em uma das nossas mensagens, ativar o sininho, deixar o seu like e se inscrever. É muito importante isso, irmão. Se inscreva no nosso canal, sabe? Isso faz uma diferença enorme. Isso vai fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Não se esqueça disso. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome, pela noite, pelo dia e por estarmos vivos. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor seja o nosso professor, ilumine nossa mente, em nome de Jesus, amém. Hoje, irmãos, a gente vai falar sobre renovação mental. Paulo nos diz que precisa haver uma renovação na mente, para que a gente possa experimentar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisa haver uma reforma na mente. Tudo começa na mente. A mente é que comanda todo o corpo. O cérebro é que comanda tudo. Então, é aqui que precisa haver uma renovação, uma transformação. Olha o que diz Paulo em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso não me conformar com este mundo e eu preciso passar por uma transformação, uma renovação na minha mente, que é uma santificação. Eu preciso experimentar um novo nascimento, uma regeneração. E aí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma mudança, no caráter. É uma mudança de atitude. A parte que o homem deve desempenhar na salvação da alma é crer em Jesus Cristo como Redentor perfeito, não para algum outro homem, mas para a sua própria pessoa. Ele deve confiar no Deus do céu, como amá-lo e temê-lo. Então o homem ele deve confiar em Deus, temer somente a Deus e amá-lo. Há determinada obra a ser realizada. O homem precisa ser liberado do poder do pecado. Ele precisa ser aperfeiçoado em toda a boa obra, em praticar as palavras de Cristo. Esta é a sua única segurança de que sua casa está edificada sobre o sólido fundamento. Ouvir, dizer, pregar e não praticar as palavras de Cristo é edificar sobre a areia. E a nossa casa precisa estar edificada sobre a rocha. Porque se ela estiver edificada sobre a areia, ela vai, diante das enxurradas, diante dos vendavais, ela vai tombar. Porque ela não tem alicerce. Entendeu, irmãos? Os que praticam as palavras de Cristo formarão um caráter cristão, porque a vontade de Cristo é sua vontade, E a sua vontade é a vontade de Cristo.
Então, aqueles que querem adquirir um caráter cristão precisam fazer a vontade de Cristo. Ou seja, a vontade de Cristo precisa ser a sua vontade, a sua vontade precisa ser a vontade de Cristo. Assim como a vontade de Cristo foi a vontade do Pai, e a vontade do Pai foi a vontade de Cristo. Entendeu, irmãos? Assim, Cristo é formado no íntimo, no interior, que é o que precisa ocorrer em nós, a esperança da glória. Eles contemplam como no espelho a glória de Deus, ao fazermos de Cristo o assunto de meditação. Ele se tornará o assunto de conservação, e pela contemplação seremos transformados. Então, irmãos, Jesus ele nos diz claramente que precisamos ser contemplados, entendeu? Nós precisamos ser ter Cristo formado no nosso interior, né? Isso é muito importante. Cristo precisa ser entronizado em nosso ser. Ele precisa ser formado em nós. E isso não é uma coisa fácil, irmãos. Isso é uma obra do Espírito Santo, primeiro, mas com o nosso consentimento. Sem o nosso consentimento fica difícil, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, irmãos, nós precisamos colaborar com Cristo para que isso aconteça. Não é à toa que pela contemplação seremos realmente transformados na mesma imagem, de glória em glória, ou seja, de caráter em caráter, como pelo Espírito do Senhor. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. O homem caído pode ser transformado pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando há uma renovação na nossa mente, o que acontece? A gente começa a experimentar, né, as faculdades superiores, a consciência, a razão, o juízo. Nós começamos a entrar no processo de adquirir a mente de Cristo, né? E nós carecemos da mente de Cristo. O que diz Paulo em Filipenses 2,5? De sorte que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Talvez na sua Bíblia esteja dizendo o mesmo sentimento. Essa palavra no grego significa mente, tá? No original significa mente. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo, que é o seu caráter. E o homem pode experimentar isso através de uma renovação, através de uma regeneração, de um novo nascimento, de ser uma nova criatura. Mas como ele experimenta isso? Pelo ato de o Espírito Santo apoderar-se de sua mente, espírito, coração e caráter. Onde ocorre a experimentação? Então o Espírito Santo ele precisa se apoderar o quê? Da minha mente, né? Do meu espírito, do meu coração, do meu caráter, de todo o meu ser, de todas as minhas faculdades, né? E onde ocorre a experimentação? Porque nos tornamos espetáculo aos anjos, ao mundo e aos homens. Paulo diz isso em 1 Coríntios 4, verso 9. Isso é uma obra real, operada pelo Espírito Santo no caráter humano. Só o Espírito Santo é que pode gerar isso em nós. Ninguém a não ser o Espírito Santo, irmãos. E seus frutos são visíveis. Como a árvore boa produz bons frutos, assim a árvore que realmente está plantada no jardim do Senhor
produzirá bom fruto para a vida eterna. Pecados habituais são vencidos. Na mente não são acolhidos maus pensamentos, maus hábitos. São expelidos do templo da alma. As tendências que foram influenciadas numa direção errada voltam-se para a direção certa. Tá vendo? Tudo começa a se ajustar. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Disposições e sentimentos errados são desarraigados. Santo temperamento e emoções santificadas são agora o fruto produzido na árvore cristã. Ocorreu uma transformação completa, que é o que Cristo espera fazer em nós. Esta é a obra que deve ser efetuada. E eu diria antes do fechamento da porta da graça. E não quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, ele não vai transformar o caráter de ninguém. Eu já disse isso aqui. Ele vai transformar o nosso corpo sujo, corrupto e incorruptível. O nosso corpo mortal e imortal. Entendeu, irmãos? Isso está em Filipenses 3:21. O caráter precisa ser transformado agora, no tempo de graça. É agora que essa obra deve ser efetuada em nós. E aí nós precisamos colaborar com o Espírito Santo. Né? De que maneira nós colaboramos com o Espírito Santo? Com o último texto dessa noite, que eu quero deixar com você, que se encontra em Colossenses, capítulo 1, verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, para que tudo isso aconteça, uma renovação mental, um renascimento, um reavivamento, uma reforma, nós precisamos ter Cristo vivendo em nós. O problema é que Cristo, ele não está vivendo em nós. Ele gostaria de viver em nós. Mas, se nós fôssemos em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele está do lado de fora batendo na porta do nosso coração. E se ele está do lado de fora, é sinal que tem alguém dentro. Quem é que está dentro? Quem é o nosso maior inimigo, irmãos? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o eu. Ou seja, não é o mal, não é o nosso adversário. Somos nós mesmos. O mal quer que você adore qualquer outra coisa que não seja Deus, e você estará adorando a você mesmo. Então nós precisamos pedir a Deus todos os dias: Senhor, salva-me de mim mesmo. Que Cristo seja entronizado, introduzido na minha vida, na minha mente, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. É isso que precisa ocorrer na minha vida e na sua vida, meu irmão. Esse é o segredo para um dia estarmos em Jerusalém. Isso é ter experiência com Cristo. Isso é, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então, aqui eu estou te dando um antídoto, dos antídotos para vencer o pecado, para vencer o mal, para alcançar o caráter de Cristo. Jesus precisa viver em nós e não do lado de fora batendo na porta do nosso coração. Porque se ele está batendo na porta do nosso coração é porque existe alguém dentro e esse que está dentro não quer sair. Então só nós podemos, através do nosso esforço aliado ao poder divino, expulsar esse alguém que está dentro para que a porta seja aberta e Cristo reine com excelência na nossa vida. Amém? Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Que Deus possa te ajudar, meu querido irmão, você alcançar uma renovação mental
a você não se conformar com esse mundo, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não só a você, mas a mim também. E a você, meu amigo e minha amiga, que não conhece Jesus, Jesus, ele quer fazer isso em você, ele quer viver em você, ele quer controlar sua mente, ele quer te ajudar, ele quer te salvar. Irmãos, Jesus tem um céu para você. Ele quer que você esteja nesse céu com ele. Mas para que você e eu possamos estar nesse céu, nós precisamos fazer a vontade dele. Não tem outro jeito. Nós precisamos andar em conformidade com a vontade dele. Nós precisamos cumprir o que diz a palavra do Senhor. Essa é a bússola para nos guiarmos até o céu. Que Deus te alcance. E o meu desejo nesta noite é que Cristo viva em você e que Ele viva em mim, de forma que haja uma transformação e que nós não venhamos a nos moldar de acordo com o mundo, mas de acordo com o reino dos céus, e sejamos vistos como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Amém? Vamos orar? Pai de amor e de misericórdia, louvado seja o teu nome pela oportunidade de poder falar desse assunto tão importante que Cristo quer realizar em nós, que é uma renovação na mente, que é uma regeneração, um novo nascimento, uma transformação de caráter, uma nova natureza. Nos ajude, nos abençoe. Abençoa essa pessoa que me ouve, esse irmão, essa irmã, esse jovem, esse amigo, essa amiga que ainda não te aceitou como Salvador. Que essa pessoa possa dar uma chance para o Senhor Jesus fazer uma obra na vida dela. E que muito em breve, Pai, ela possa tomar uma decisão de fazer uma aliança contigo através do batismo e reconhecer o Senhor como Deus verdadeiro, estudando sua palavra, tendo consciência da verdade plena para esses dias e sendo um verdadeiro seguidor de Cristo. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenha uma boa noite. Amém.